Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, gente. Bom dia, Mariana. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Amanda. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Felipe. Gente, vocês já têm um livro, né? Graças a Deus. Bom dia, Felipe. Bom dia, Luiz. Ô, gente, olha só, eu falei com vocês na presencial, eu falei com vocês sobre período composto, né? Eu lembro que eu cheguei a falar. Período composto por subordinação, não foi isso? Foi. As subordinadas substantivas nós também falamos. Não, então, você não tinha falado sobre as coordenadas? Então, eu falei sobre as coordenadas, não foi? Mas as subordinadas substantivas eu falei, eu lembro que eu falei, então que eu tinha errado alguma coisa, o capítulo, sei lá, eu adiantei o capítulo, mas aí eu lembro que eu fui nas subordinadas, que eu falei da conjunção integrante, que eu falei tudo isso. Não, Caroline, mas aí você acompanha aqui comigo, pela tela que eu estou compartilhando. Tá, Caroline? Ok. Fala, gente, o que foi? Eu lembro que eu tinha falado, como eu estava falando antes com vocês, né? Eu tinha visto a subordinada substantiva. Lembrou, Luiz? Ah, sim, sim, verdade. Gente, vocês estão Eu lembrando? acho, eu acho que você também viu a objetiva direta e a objetiva indireta. Mas eu fui além. Eu fui na subjetiva, fui na objetiva direta, fui na objetiva indireta, eu fui na, eu fui na completiva nominal. Eu acho que eu não falei da positiva e da predicativa, eu acho que eu não falei. Eu acho que faltou a predicativa e a opositiva. Que eu lembro que eu falei assim: a positiva é que tem 2 pontos no meio, que todo mundo gosta, que é fácil de achar. Bem, a predicativa, gente, ela vai ter função de quê? A predicativa vai ter a função de objeto. Ó, de objeto é maravilhoso. A predicativa vai ter a função de predicativo do sujeito, né? Então, nós vamos dar uma olhada aqui, ó. Ela começa com a positiva, né? Que é o número 6. Olha aqui, ó. Tá vendo aí, Caroline? As orações principais a quais se associam orações apositivas não apresentam uma estrutura típica característica, né? A positiva, ela não é como as outras substantivas. Uma vez que essas orações, tal como o aposto, simplesmente se associa ao nome da oração principal para esclarecer o sentido. Veja estes exemplos. Ela fez, ela fez ao pai um pedido, 2 pontos, que ele nunca vendesse o casarão da família. O sono de Betinho, vírgula, que o Brasil fosse menos desigual, ainda está distante. Então, aqui no caso, nós temos a positiva. Agora, turma, a predicativa está logo aqui, ó. Ó, oração principal, sujeito mais verbo, oração subordinada. A exigência dos funcionários era a imediata substituição do gerente. A exigência dos funcionários era que... Eu falei para vocês, gente, que a subjetiva, o verbo de ligação, vem no início. Lembram disso? Que eu falei? É um macete para vocês perceberem. Já a predicativa, o verbo de ligação, vem logo depois da conjunção integrante. Só um minutinho aqui.
Gente, eu só vou falar aqui com vocês das orações subordinadas no texto, né? Porque nós aprendemos elas detalhadas, elas destacadas, mas elas vêm nos textos, né? E no concurso público, elas vêm no texto, né? Deixa eu só... Que turma foi literatura? Só um minuto, gente, que eu vou... Ai, que legal. Que eu vou compartilhar... Ai, tem hora que isso para, né, gente? Será que isso congela, né? Ai, inferno. Ai, que coisa chata. Desculpem eu falar inferno. Ai, coisa mais chata, que coisa mais incômoda. Estou jogando aqui a aula de redação do 9º ano. Você não já viu, né? Eita. Então, vamos lá, gente. Vou voltar aqui. Então, olha só, vamos para o texto, né? O título, gente, está até falando sobre a questão das subordinadas no texto. Como que seria isso, né? Então, as orações substantivas nos textos. Na estrutura sintática dos textos, 2 aspectos são relevantes quanto ao emprego das orações substantivas. Um deles relaciona-se ao emprego dessas orações para apresentar indiretamente, determinar ideias ou informações. Grifem para mim, gente. Relacionar-se ao emprego dessas orações para apresentar indiretamente determinadas ideias ou informações. Compare, por exemplo, estes 2 títulos de notícia de jornal. Inflação cairá no próximo mês. IBGE prevê que inflação cairá no próximo mês. Do ponto de vista da hierarquia das camadas gramaticais, tem-se em uma oração independente. Inflação cairá no próximo mês. Pois dentro do enunciado maior, ela exerce papel de elemento sintático, funcionando inteira como objeto direto do verbo prever. Essa diferença no plano de estrutura gramatical gera uma alteração no aspecto informativo discursivo do enunciado, na manchete 1. O jornal assume implicitamente a responsabilidade pela informação. Em 2, o jornal transfere essa responsabilidade para o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Lá, a inflação cairá no próximo mês. Aí, gente, eu vou e coloco assim, IBGE prevê que inflação cairá no próximo mês. Quando eu falo que inflação cairá no próximo mês, está subjetivo. Agora, quando eu coloco o nome, né, IBGE prevê que inflação cairá no próximo mês, o que vai acontecer? Vai gerar uma alteração no aspecto informativo discursivo do próprio enunciado. Né? Vai ter uma alteração. E aí, o que vai acontecer? O jornal vai transferir
toda a responsabilidade para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Esse é um dos motivos pelos quais os jornais comumente fazem afirmações categóricas sobre fatos consumados. Estão percebendo, gente? É processo, né? Mas raramente o fazem sobre fatos futuros, optando por atribuí-los sempre a uma fonte a qual indiretamente responsabilizam pela informação. O outro aspecto importante quanto ao emprego das orações substantivas relaciona-se ao fato de que construções sintáticas do tipo oração principal, oração substantiva são fundamentais na organização de textos dissertativos. Essas estruturas possibilitam ao enunciador posicionar-se relativamente ao assunto, expondo seu ponto de vista de forma mais pessoal. Eu penso que, não tenho dúvidas de que o mais pessoal sabe-se que é do conhecimento de todos que elas possibilitam também que o enunciador explicite sua concordância ou discordância quanto a aspectos do tema discutido e suas sugestões relativamente a ele, né? Quanto às suas classificações, as orações substantivas devem ser, sem dúvida, ser estudadas menos como nomenclatura em si e mais como uma forma de apreender eficientemente o seu papel de constituição do sentido dos textos. Gente, se está numa dissertação, é comum, né, você usar o tipo de oração subordinada, substantiva. Por quê? Porque você vai ter períodos mais extensos, períodos mais longos, para poder defender um ponto de vista. Então, é comum o uso de oração subordinada, né? Olha só, gente, vamos aos exercícios, né? Nas frases de A a E, considere o segmento textual destacado e faça o seguinte. Não conheci esse exercício. Identifique se ele é um termo de uma oração ou se é uma oração de um período composto e indique a sua função sintática. Sem alterar a função sintática do segmento em seu sentido geral, substitua-o por uma oração se ele for um termo. Nossa, que delícia! Então, vamos lá, turma. Número 1. A tarefa 1 é fácil, a 2 que eu acho que vai, né? Medidas sanitárias. Deixa eu aumentar essa bodega aqui. Tá vendo aí, Caroline? Tá conseguindo enxergar direitinho? Olha só, gente. Ok. Medidas sanitárias simples evitam a proliferação de muitas doenças. Então, olha só. Medidas sanitárias simples evitam. Olha lá, gente, comigo. Evitam. Acha o verbo, evita. Evitam. Medidas sanitárias simples evitam. Terceiro ano, medidas sanitárias evitam. Quem evita, evita alguém ou evita alguma coisa. Objeto direto. Então, meu termo é objeto direto. E o 2, medidas sanitárias simples evitam... Ah, isso é moleza, gente. Pelo amor de Deus, terceiro ano isso. Ah, não. Isso é 8º e 9º ano, gente. Pelo amor de Deus. Então, olha só, objeto direto. Medidas sanitárias simples evitam. O quê? Quem evita, evita alguém, alguma coisa. Objeto direto, certo, Maria Júlia? Agora nós vamos transformar para uma subordinada. Medidas sanitárias simples evitam que muitas doenças proliferem, certo, Luiz? Certo, Rodrigo? Certo, Mariana? E aí, senhores, o que vocês estão achando disso? B. O prefeito determinou. De novo, gente. Ah, não tem graça. O prefeito determinou o quê? Terceiro ano, o prefeito determinou. Quem determina alguma coisa. O prefeito determinou isso. O prefeito determinou que a reforma da escola fosse concluída. Então, no caso, a minha primeira oração vai ser o quê? Objeto direto. Isso aí, Filipão, objeto direto. Então, vamos transformar numa subordinada. O prefeito determinou... Não, agora é vice-versa. Agora, desculpem. Agora ela estava subordinada e nós temos que transformá-la em uma oração independente.
Então, o prefeito determinou a conclusão da reforma da escola. Gente, bacana esse exercício, hein? Ah lá, é muito importante. Começou com o verbo de ligação. Se começou com o verbo de ligação, vai ter função de quê, gente? Verbo de ligação no início é o quê? Sujeito. Verbo de ligação no meio vai ser o quê? Predicativo. Luiz, você está me ouvindo? Você não está participando da minha aula, não, é? Tem que mandar uma mensagem para a Alessandra aqui. Ô, Luiz Eduardo, você não está me ouvindo, não, criatura? Tá igual a Luísa? Então, vamos lá. Muitos parlamentares discordam de... Olha o de aí, a preposição, gente. Complementando o sentido do verbo. Muitos parlamentares discordam de... Quem discorda de alguma coisa. Certo? Então, nós teremos o quê? Objeto indireto. Muitos parlamentares discordam da inserção de novos artigos no projeto de lei. A torcida estava confiante na vitória da seleção brasileira de vôlei. A torcida estava confiante em. Na é uma contenção, certo, gente? Então tem preposição em mais a. Confiante em. Eu estou complementando o sentido de um adjetivo. Então eu tenho um complemento nominal. Tem um complemento nominal. A torcida estava confiante em que a seleção brasileira de vôlei seria vitoriosa. Ok? Número 2. Considerando que a oração subordinada substantiva exerce sempre a função de um termo faltante na principal, identifique nos períodos a seguir a função sintática que necessariamente teria qualquer oração que fosse introduzida nos colchetes. A. Os documentos apresentados pelo vendedor não confirmam. Não confirmam se, né? Então, vamos lá, na principal. Pelo vendedor não confirmam isso. Isso não se confirma, né? Então, na principal, os documentos apresentados pelo vendedor. Eu tenho sujeito, mas verbo transitivo direto confirmam. No caso, confirma alguma coisa, né? No caso, a subordinada, porque eu tenho que ir na subordinada. A oração exerceria a função de objeto direto. B. Perdidos na floresta, a única esperança dos exploradores era verbo ser, era que. Então, na principal tem sujeito, mais verbo de ligação. A oração exerceria a função de predicativo. Desconfiar de quê, gente? Na principal eu tenho sujeito, mais verbo transitivo indireto. Então, desconfiar é um verbo. De quê? A preposição de está complementando o sentido do verbo. Se está complementando o sentido do verbo, eu tenho um objeto indireto. Alguns clientes do supermercado ficaram desconfiados. De quê? Desconfiado, adjetivo, complementando o sentido adjetivo. Então, tenho sujeito, mais verbo, mais nome incompleto. Se eu tenho um nome incompleto, significa que eu vou precisar de complemento. Esse meu complemento, se é um adjetivo, virá acompanhado de uma preposição, porque assim eu terei um complemento nominal. Naquele momento de grande euforia nacional, pouco importava ser. Então, no caso, na principal, né, eu tenho um verbo unipessoal, importava, e a oração exerceria a função de sujeito.
Isso importava. Ô, Luiz, você está aí, Luiz Eduardo? Oi, professor, mas é que eu tô copiando a resposta. Ah, tá. Então vamos lá que eu vou dar um tempinho para vocês copiarem a resposta. Quando vocês acabarem de copiar, vocês me falam, tá, por favor? Ok, Luiz, então já vou. Só um minuto. Então vamos lá, né, turma? Leia, leia esta tira humorística. Qual é o veredito, Dr. Zuck? Deixe-me colocar desta forma, H. Se não, se não fizer uma dieta, logo não poderá passar pela porta da sua casa. O que foi que o doutor disse? Que temos de alargar nossa porta da frente. Nossa. Até o Caio, né, do Big Brother. Relativamente ao diálogo entre H e sua esposa Helga, o segundo quadrinho identifica a afirmação incorreta. Na fala de Helga, o objeto indireto que foi facilmente identificável pôde ser omitido. Deixe-me colocar desta forma. Fala de H constituída por uma oração que funciona como objeto direto do dito. Sim. Na fala de H, o que foi dito? Ah, você disse para quem? Disse é objeto direto. Tá certo. Tá. C. Na fala de H, o sintagma nominal, nossa porta da frente, funciona como objeto direto. De temos de alargar. Objeto direto. Temos de alargar. Gente, objeto direto. Sabe por quê? Gente, vocês sabem por que seria um objeto direto na C? E Luiz. Maria Júlia está aí, Felipe. Cadê a Amanda, gente? A Amanda, ela entra, ela sai, né?
Porque está completando o sentido de temos de alargar? Porque olha só, Luiz, se eu chegar e falar assim, tenho carinho por você, eu tenho, quem tem alguma coisa. Eu tenho uma caneta azul. O que que você tem? Uma caneta azul. Quem tem alguma coisa. Objeto direto. Por que que eu estou falando temos de alargar? Temos de alargar. Nesse caso aqui, ele continua sendo um objeto direto. Qual é a minha preocupação? Quando você vê o de alargar, você pode falar assim, caramba, tem uma preposição. Então, está complementando o verbo temos. Então, é objeto indireto, porque o temos é verbo positivo indireto, mas não é. O temos é verbo positivo direto. Esse de alargar é um objeto direto preposicionado. Lembra disso, Luiz? Lembra disso, Felipe? Olha só, gente, se eu chegar para vocês e falar assim, eu comi pizza. Todo mundo sabe que o verbo comer é verbo transitivo direto. Eu comi. Aí você, o quê? Pizza. Opa, quem come, come alguma coisa. Verbo transitivo direto, pizza, objeto direto. Agora, se eu chegar para você e falar assim, ó, lá no chat, eu comi da pizza. Olha isso aí, Luiz. Olha isso aí, Felipe. Eu comi da pizza. O que você entende, Luiz? O que você entende, Felipe? O que você entende, Daniel, Rodrigo, Mariana, Caroline, Maju? Sim. Quando Você eu comeu um falo pedaço que eu... Fala, Luiz. que você comeu só um pedaço da pizza. Que eu comi um pedaço da pizza, que eu comi uma parte da pizza. E isso não vai mudar a transitividade do meu verbo, Luiz. Ele vai continuar sendo objeto direto. Sabia disso? Ele vai continuar sendo objeto direto. Só que ele vai ter uma nomenclatura. Ele vai ser objeto direto preposicionado. Isso eu não ensinei no 9º ano para vocês. E isso também eu não ensinei no 1º ano para vocês, mas no 3º eu ensinei. Bom dia, estou de volta. Me aturem ou surtem. Peçam para sair. Gente, vocês entenderam o que estou falando? Conseguiram compreender? D. Na fala de H, a palavra que, por introduzir uma oração subordinada substantiva, funciona como conjunção integrante. É óbvio. Na fala... Pô, colocar isso numa opção 3º ano, cara. Na fala de H, o emprego da conjunção que está inadequado, pois, por não estabelecer no contexto qualquer vínculo sintático, não poderia ser... Lógico que ela está errada, porque se é subordinada, significa o quê, gente? Se é subordinada é porque tem vínculo sintático. Então, é a letra E. 4. Olha isso, gente. Ai, que delícia. A repetição intensiva de determinada palavra, principalmente quando se trata de conjunções, pode se tornar estilisticamente inadequada à redação de um texto. Veja este exemplo. O alpinista disse isso, disse que está pronto para as dificuldades da escalada e que confia na preparação que realizou. Disse também que acha improvável que alguém chegue ao topo da perigosa montanha e que retorne afirmando que não sentiu medo de que a aventura se transformasse numa viagem sem volta. Reescreva esse texto eliminando as conjunções destacadas, fazendo as adaptações necessárias para transformar em reduzidas as orações iniciadas por tais conjunções. Então, vamos lá, gente. O alpinista disse que está pronto. Então, a gente vai tirar a conjunção e colocar no infinitivo, né? No caso, reduzidas. Para eu poder colocar nas reduzidas, eu tenho que acionar gerúndio, infinitivo e particípio. Então, vamos lá. O alpinista disse estar pronto para as dificuldades da escalada e confiar na preparação que realizou. Disse também achar improvável alguém chegar ao topo da perigosa montanha e retornar afirmando não ter sentido medo de a aventura se transformar
numa viagem sem volta. Ok, gente? Então vamos lá, né? Então, vamos continuar aí, Brasil. Número 1, né? Compare a ação destacada no período 1 com o termo destacado no período 2 e assinale a alternativa correta. Então, aí, tem alguém me chamando aqui, deixa eu ver. Ok. Compare a ação destacada no período 1 com o termo destacado no período 2 e assinale a alternativa correta, né? Deveria ser obrigatório que os funcionários justificassem suas faltas. Deveria ser obrigatória a justificativa das faltas dos funcionários. Então, vamos lá, gente. Ser é verbo de ligação, né? E obrigatório é predicativo. Então, em um, a oração é subjetiva. Deveria ser. No caso, é uma locução, né, Luiz? Deveria ser. Ou seja, será obrigatório. Então, a um, a oração é subjetiva. Agora, a dois, o termo é sujeito. Sujeito. Então, vamos lá. A equivalência sintática entre ambos é exata, uma vez que tanto a oração como o termo exerce a função de sujeito. A equivalência semântica, no entanto, não é exata. Sintática, gente, é quando eu inicio a subjetiva e classifico como sujeita. Já sujeito. A semântica seria o quê? Alguém pode me explicar? Terceiro ano. Por que uma relação semântica? Alguém poderia me dizer? Luiz, Rodrigo, Carol, Mariana, Maju, Felipe, Gabriel, Iago, Daniel. Quem poderia me explicar? O que significa relação semântica? Terceiro ano. Vamos embora! Que o Erg está aí. Seria É a o relação significado das semântica. palavras? Hein, Luiz? Seria o significado das palavras? Seria o significado das palavras. Muito bem, seu Luiz. Não vai errar essa questão. Então, pois o termo destacado em dois pode não ter o mesmo sentido que a oração destacada em um. Sim, né? Vamos dar uma olhada aqui. Deveria ser obrigatório, no caso tem sentido, né? Então, por isso que ele até é, né? Encarregado, supervisor, gerente. Poderia justificar. Dois. Deixa eu ver aqui. Está me chamando aqui. Eu ainda pensei nisso, mas quem falou em fazer o Wesley? Eu falei, você cala sua boca que eu sou seu professor. Número 2, imagine que você esteja vivendo uma paixão secreta por uma pessoa do seu círculo de amizades. Aí, gente, quem está vivendo isso aí? Felipe, está vivendo isso? Só nas fotinhas, né, negão? Mas não encontre amigos ou coragem para se declarar a ela. Certo dia... calma aí, gente, vou colocar um fundo romântico para isso. É Rodrigo, né? Quem gosta das coisas é Rodrigo. Rodrigo que é o apaixonadinho. Só um minuto, deixa eu colocar uma música bem legal aqui, tá? Que vocês vão adorar essa música. Tá? Eu vou colocar essa música e vou. Eu vou até. Eu vou colocar.
Então, vou colocar, tá? E vocês, por favor, eu vou ler. Não, não é o Bial, não, tá? Eu vou ler de novo. Então, eu vou pegar agora, certo? E vou ler a questão. Eu também sabia, Rodrigo. Então eu vou pegar e vou ler a questão, tá, para vocês, gente. Vocês nunca mais vão esquecer de mim. Ó. Vou abaixar aqui para eu poder voltar à questão. A Amanda perdeu, viu? Isso aí da minha aula. Então vamos lá que eu vou ler a questão, turma. Imagine que você esteja vivendo uma paixão secreta por uma pessoa de seu círculo de amizades, mas não encontra meios ou coragem para se declarar a ela. Certo dia, essa pessoa lhe faz um convite para uma festa e no diálogo usa uma destas duas frases: diga se você irá à festa, diga que você irá à festa. Nessa hora, gente, você para. Aí você fica pensando no seu amor, aí fica a música de fundo, aí você chorando, você sofrendo, e você pensando na subordinada, aí você não sabe se está sofrendo pelo seu amor, ou se você está sofrendo porque você não sabe produzir a subordinada. E aí a gente continua. Então vamos lá. Qual das duas faria seu coração bater mais forte, Brasil? E por quê? Gente, se alguém chega para você e fala assim: diga que você irá à festa comigo. Gente, você já está cego, você já não quer saber mais de nada. Você só pensa para aquele dia chegar. Você se emociona até com as músicas você se emociona até com a notícia do molejo, do Anderson do Molejo, que violentou aquele rapazinho que não tem jeito nenhum de gay, não tem muito jeito de moço virgem, casto e puro. Você se emociona com tudo depois disso. Então, turma, vocês vão chegar e vão falar que é a frase 2. Você vai falar: eu irei à festa, diga que você irá à festa. Não é isso? Você dirá que irá à festa. Chega que meu lado romântico acabou, né? Que eu odeio romantismo, eu estou muito mais para naturalismo. Então vamos voltar à questão que eu já me perdi. Então olha só, turma. Com ela, o falante espera uma resposta afirmativa, ou seja, revela interesse em que a pessoa convidada confirme que irá à festa. A frase 1 abre a possibilidade para uma resposta afirmativa ou negativa e revela, portanto, certa indiferença quanto à presença ou ausência da pessoa na festa. Gente, e ainda tem gente que fala que gosta do som da Carol Conká. Mas nessa hora, acabo. Você está indo. E assim, primeiro ano, eu acabo a nossa aula. Primeiro não, terceiro ano. Meus alunos queridos, eu termino a aula de vocês com as subordinadas. E continuem dizendo para as pessoas que vocês irão à festa, sim. Vocês irão à festa, sim. Luiz, mande um beijo para sua mãe. É isso, terceiro ano. Agora o primeiro ano entrou aí porque eles são uns abusados, que eu não mandei ninguém entrar. É isso. Eu sei que está gravando, Felipe, mas eu também não estou nem aí. É isso, eu não tenho vergonha de nada. Volta, Carol Conká, não. Tá?